Por 1 ano e 1 mês, o cheiro de manjericão e chá de abacaxi do Salus Casa e Café ficou restrito à memória. Foi o tempo em que o café, aberto em 2016 por Luciano da Silva e Silva, ficou fechado durante a pandemia. Em nova fase, somente com agendamentos, Luciana ganhou um novo sócio, Maurício Moraes Guerreiro. Agora, na cozinha eu tenho muito também a colaboração do Maurício, e assim como eu conseguia produzir por inspiração porque era mais livre, né? Hoje em dia a gente tem que controlar, então a gente tem que saber o número de pessoas que vão estar aqui pelas reservas e tentar produzir para aquele dia. E aí o Maurício está colaborando bastante também, cozinhando comigo, porque ele tem essa pegada, ele sempre cozinhou em casa, ele curte isso, então ele vem com ideias e diz, vamos fazer a caponata de tal jeito que era a receita da minha mãe, da minha avó. A gente traz isso, eu trago muita coisa do que a minha mãe me ensinou na cozinha, ele traz também, e aí a gente tenta produzir controladamente para aquele dia. A gente tem algumas coisas que são além das reservas, porque as pessoas continuam pedindo, né, para entregar ou para vir buscar, mas a gente tenta fazer a coisa muito mais controlada para o consumo não ficar... para a gente não ter desperdício, né? Essa é uma coisa que a gente também pensou, bom, se esse modelo agora está assim, o mundo está assim, a gente tem que ser um pouco mais sustentável também, né? Que a reserva, ela sempre foi tradicional, dependendo do restaurante ou dependendo do lugar no mundo, né? Tem lugares que atendem só por reserva. Nesse caso, pegar essa ideia também e pensar também em todas as questões sanitárias hoje em dia e as questões da pandemia, né? E também por o lugar ser menor, e para poder atender todo mundo que queira vir, pensamos nesse modelo. A alma cativa e obcecada enrola-se infinitamente numa espiral de desejo e melancolia. Essa frase, ela parece muito com a realidade que a gente vive numa pandemia há mais de 1 ano. E o Salus Casa e Café se propõe desde seu início a ser uma casa, e agora também serve como uma evasão da realidade. A decoração do Salus é reflexo da casa de Luciana. De certa forma, o local acaba sendo uma extensão de si mesma e ideias que habitam a cabeça dela. Por isso, o Salus busca o acolhimento a quem for lá para ler nos livros ou nas paredes, assim como prioriza a valorização da arte feita por mulheres, com exposições e, antes da pandemia, apresentações. Agora, o tom é mantido, mas o modelo se adaptou. Então eu precisei agilizar e fazer um processo que encurtasse o tempo e surgiu esse bolo. Então eu tento trazer a cara da casa para a cozinha desse jeito, assim, do tipo, o que eu tenho aqui? O que eu posso fazer com o que eu tenho aqui? E aí botando esses nomes, assim, também com as palavras aglutinadas, porque por muito tempo eu fui professora, então eu costumava já fazer isso em aula, com brincadeiras, com os alunos. Como eu era professora de inglês, o inglês tem essa característica da aglutinação das palavras, isso foi também acontecendo natural. O atendimento poderia reunir mais clientes, mas os sócios preferiram manter a cautela para a reabertura. Assim, eles esperam assegurar maior prevenção em relação ao contágio do coronavírus, já que menos pessoas passam por lá. O espaçamento entre os horários de reserva também espera manter o tom intimista do lugar para quem já frequentava antes da pandemia. É o caso do estudante de filosofia Rael Oliveira dos Santos. Eu venho porque eu consigo me sentir em casa aqui. Eu consigo me sentir acolhido, e o que a gente encontra aqui é uma proposta em que eu acho que a gente tem um trato com o alimento que passa além do ato de estar servindo uma comida. Eu acredito que ali a gente está recebendo todo o carinho, toda essa intenção que a Lu depositou no início do projeto, mas eu vejo também como uma extensão do que ela sente quando ela tá cozinhando, o que ela sente quando ela tá tendo essa troca com uma pessoa. A pandemia obriga o resguardo para a prevenção. Em um momento de sequentes reaberturas, pode haver desconfiança de qual local é seguro frequentar. Nesse contexto, o Salus espera garantir que, mesmo saindo, o santamarense sinta-se em casa.